Então, gente, boa noite, queridos e queridas. Muito bom. Então, o tema da noite é aceitação e resignação. Então, quando me foi sugerido o tema, né, eu comecei a fazer umas perguntas para as pessoas, né, se elas sabiam qual que era a diferença. E eu confesso que a maioria achou que era sinônimo, a aceitação e a resignação. E eu confesso que eu também achei que era bem parecido. Então, a gente vai ver nos estudos de hoje, nessa reflexão, que a resignação é uma virtude que vai além. Então, a gente vai colocar mais foco na resignação, tá bom? Então, vamos aos conceitos. Aceitação é o primeiro passo. Quando aceitamos, reconhecemos a realidade de algo. Aceitamos a dor, a perda, a dificuldade, mas frequentemente ainda podemos sentir a revolta, o inconformismo ou a resistência interna. Aceitar é reconhecer o problema, mas muitas vezes com a sensação de que aquilo é injusto ou não deveria estar acontecendo conosco. Já a resignação, por sua vez, é a transcendência da aceitação. Não basta apenas reconhecer a realidade, é necessário aceitar a situação de maneira profunda, sem a resistência, com a serenidade e a confiança nas leis divinas. Resignar é aprender a lidar com a dor de uma forma positiva. Não se trata de desistir ou de se submeter de forma passiva, mas de entender que as dificuldades são desafios que fazem parte de um plano maior na evolução. Então, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você está passando por uma doença. Então, aceitar a doença é o primeiro passo. Você entende que tem uma doença, mas eventualmente ainda pode te dar uma revolta, um desânimo, né? Um desânimo do tratamento, uma descrença no tratamento, dúvidas, revolta, né, gente? Eventualmente ainda pode acontecer isso. Já a resignação, no caso de uma doença, por exemplo, é aceitar sem a revolta, né? Buscando aprender com a situação, buscando aprender com a doença, né? Crescer espiritualmente com isso. E a gente sabe que muitas das vezes aprendemos a nadar quando a água bate no joelho, não é? Então, ao mesmo tempo que toma as medidas necessárias para o tratamento, porque assim como a resignação ainda é um passo além da aceitação, ainda tem um antes, que é a negação, né? Então, você tem uma doença, você ainda pode ter uma negação a respeito dela, né? Então, a resignação nos leva a entender que tudo, até a dor, tem uma razão maior, que é um aprendizado para o espírito. Jesus se manifestou de várias maneiras, com muita resignação, obediência e resignação, né? Então, no seu momento da sua crucificação, ele demonstrou todo momento resignação e confiança nos desígnios de Deus. Assim como no jardim de Getsemane, não sei se falei certo, eu treinei até com o Marcelo para falar isso certo, gente. Então, antes de ser preso, Jesus ora intensamente nesse jardim, pedindo a Deus para, se possível, afastar dele o cálice do sofrimento. No entanto, ele se entrega à vontade do Pai, dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso está em Mateus. Este momento reflete sua plena aceitação do plano divino, apesar do seu sofrimento iminente. Então, esse sofrimento que ele fala aqui, né, do cálice, seria os sentimentos profundos
da missão que ele estava prestes, né, que estava prestes a acontecer. E é um reflexo, Marcelo que me explicou isso, tá? Qualquer dúvida, na semana que vem a gente pergunta para ele. Um reflexo do amor de Jesus para a humanidade. Durante a prisão e julgamento, Jesus se mostra calmo e resignado diante das acusações falsas e dos abusos. Ele não resiste nem responder com raiva, e nem responde com raiva às injustiças, mas se entrega ao processo. Havia cruzes. Enquanto Jesus carregava a cruz, ele não reagiu com raiva ou revolta. Mesmo nas dificuldades físicas, ele aceitou o peso da cruz e seguiu seu caminho até o Calvário, onde seria crucificado. Na cruz, ao ser pregado na cruz, Jesus demonstra resignação ao aceitar o sofrimento extremo. Em suas últimas palavras, ele expressa o perdão e o amor, como quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E a entrega do Espírito. No momento de sua morte, Jesus demonstra ainda mais a sua resignação. Ao entregar sua vida de forma voluntária, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, demonstrando que ele estava se rendendo à vontade de Deus até o fim. Então, em resumo, né? Bem em resumo mesmo, mas vocês vão ver no final por que eu trouxe essa passagem, essa parte. A resignação de Jesus na crucificação reflete a sua aceitação tranquila, né? A sua obediência à vontade de Deus e o seu perdão também, o seu perdão e o seu amor a nós, né? Ele demonstrou uma confiança profunda no propósito de Deus, entregando ali completamente ao sacrifício. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, tem essa passagem que fala sobre a obediência e a resignação. Está nos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. E diz: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas forças ativas, porquanto carrega o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então isso está na obediência e na resignação. Então vamos ver aqui. Mostra que essas duas virtudes, né, são companheiras da doçura e muito ativas. Isso é bem legal a gente prestar atenção aqui, porque a gente vê que as duas têm sempre uma ação que depende do espírito, que depende da gente. Então, resignar não é uma fuga de determinados deveres, né? Assim, lá no passado eu poderia pensar assim: eu vou resignar. Dá até aquela quebra no pescoço, assim, não tem que fazer nada, né? Não é isso. Requer um serviço. Então, não é uma expectativa sem serviço, requer trabalho, né? Esse trabalho interno, esse trabalho de reforma íntima. Então, é importante não confundir a resignação com essa postura passiva
diante da vida, porque a vida, né? Porque esta é uma virtude de força viva, impulsionando sempre o espírito à ascensão, a melhorar. Né? Então, aqui no Evangelho, Lázaro, tá, gente? Lázaro que tem essa parte no Evangelho. Aqui ele conceitua a obediência como consentimento da razão. Né? Então, o espírito, né, que muito pensa, que entende, que aprende, ele entende que a melhor maneira, pela razão, que a melhor maneira dele viver, dele passar por alguma situação, é seguindo os desígnios de Deus. Mas isso é o espírito que pensa e usa, né, a razão. Aquela coisa, né? Os teimosos sofrem mais. A gente sabe disso. Então, assim, para que sofrer? Da mesma maneira que, em relação ao sentimento, a resignação é um consentimento do coração. Então, o coração, né, renuncia ao orgulho da autossuficiência, da presunção de achar que sabemos mais que Deus. Né? E se as coisas estão difíceis, se as coisas estão ainda naquele caminho que não tem uma mudança, é porque ainda temos que aprender com aquilo. Né? Eu tenho... Eu acho que eu tenho essa característica, né, da obediência. Porque, né, já vi que para o outro lado não é bom para mim. Então, eu uso muito a razão para seguir a obediência, porque eu não quero sofrer, né? Então, claro, né, que quando o termo foi dado, o primeiro a escutar fui eu, né? Então, assim, agora eu tenho que usar da minha obediência, mas com a resignação, levando para o coração, né? No capítulo 18 do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Albino Teixeira, a mensagem intitulada O que mais sofremos traz uma reflexão profunda sobre esses sentimentos, né, os sofrimentos da vida, os sofrimentos humanos. Ele diz que os sentimentos e as emoções, o que mais causa dor na nossa vida são os sentimentos e as emoções diante das dificuldades da vida, né? Na mensagem ele diz que o sofrimento moral é o mais doloroso e difícil de suportar. Que muitas vezes o sofrimento físico, embora intenso, pode ser mais facilmente enfrentado e até suportado. Enquanto que o sofrimento emocional e espiritual, como por exemplo, a culpa, a mágoa, o rancor, a revolta, o ressentimento, esses são sentimentos difíceis de superar e é o que nos trazem o sofrimento. São sentimentos negativos, muitas vezes cultivados por muito tempo, causam desgastes e profundamente a paz interior, né? Causa tristeza na paz interior do ser humano. Na mensagem ele questiona: quais as verdadeiras causas do nosso sofrer? Então, que muitas vezes, ele diz, que muitas vezes projetamos o nosso sofrimento onde eles não estão. Né? Que muitas vezes estamos cegos para as verdadeiras causas. E assim nos revoltamos contra a situação difícil, contra determinadas situações que nós passamos, contra determinadas pessoas, colocando o nosso sofrer ali, mas que na realidade o sofrimento está dentro de nós.
Então, essas pessoas, essas circunstâncias, essas situações difíceis que nós passamos, nada mais é do que um meio, né, que a sabedoria divina colocou no nosso caminho para que a gente pudesse fazer para nos ajudar a nos conhecer melhor. Quer dizer, o autoconhecimento, a gente sabe da importância disso, né? Então, vamos à mensagem aqui. Então, o livro é esse, não tem aqui, eu já fui lá ver. Ele diz: o que mais sofremos não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Então, olha que interessante. Não é a dificuldade, a situação que a gente passa, que nos causa dor. Ele diz que sim, a emoção que ela desperta em nós. Então, surge a dificuldade, os nossos corações assim não treinados no Evangelho, não treinados na palavra de Jesus, né? Com muito pouca fé. Então, surge o desânimo, minando as nossas forças. Então, olha a importância dessa virtude que é a resignação, que talvez não está nas nossas mãos passar por essa situação e mudar a situação, certo? Mas, no entanto, a maneira com que eu recebo a situação e como eu reajo com a situação difícil, sim, isso está nas nossas mãos. Vocês estavam falando sobre isso hoje, né? No estudo, eu cheguei e escutei. Então, essa chave de como eu reaciono, sim, está nas nossas mãos sempre. Então, ele continua. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Então, o problema está no desespero que surge pela falta de compreensão do propósito. E quantas vezes é muito difícil a gente ver todo o propósito? Quem somos nós? Deus? Não, né? Então, é difícil da gente ver todo o propósito de Deus. Então, não está na provação. Não é na doença, é o pavor de recebê-la. Então, o medo, a ansiedade em relação à doença pode ser mais debilitante do que a própria enfermidade. Vocês já escutaram assim, a pessoa faz um exame, espera um resultado e nisso leva tempo. O medo consome a pessoa. Se não estava doente, ficou. Se o resultado era para ser negativo, fica doente de tanto que a gente se entrega ali, aquele medo, né, aquela angústia toda. Ele diz, não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então, não é o comportamento da pessoa, né, do parente, mas é a mágoa, é o ressentimento que nutrimos contra ele. E na realidade é a nossa dificuldade de amar aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente não quer. Estão percebendo que sempre volta pra gente? Sempre volta pra gente. Então, não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Então, é a nossa falta de humildade para reconhecer e corrigir os próprios erros. Ele continua, não é ingratidão, é incapacidade de amar sem egoísmo. Então, é a nossa dificuldade de amar de uma forma altruísta sem esperar alguma coisa de volta. Porque aí a gente até consegue amar, né? Consegue amar o outro, mas aí ele fez alguma coisa. Então aí eu já não consigo amar tanto. Por quê? Porque eu estou sempre pensando nesse retorno. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros.
Então, é a revolta, nosso orgulho que sentimos diante da superioridade do sucesso dos outros. O que é isso, gente? A inveja. Eu já senti isso. Mas lá atrás eu dei outro nome, então estava mais bonitinho. Mas isso é inveja. Não é injúria, é o orgulho ferido. Então, quando somos desrespeitados, né? Quando somos desrespeitados, aquela coisa assim, comigo não, né? Mas, às vezes, por que se ofender? Então, não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. É a vontade de ceder a ela. Olha que interessante. Alimentando os nossos desejos, os nossos impulsos negativos. Então, a gente coloca o olhar na frente, mas o que realmente nos causa sofrer é a nossa vontade de cair nesses nossos desejos que não são tão bons. São as nossas dificuldades, né? Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências, né? É a nossa preocupação excessiva com a aparência física, com apego ao corpo material. Então, em outras palavras, é a maneira de reconfigurar essa virtude, é a maneira de reconfigurar, de reacionar com as coisas que me acontecem. Porque as coisas vão acontecer, né? Não é a vida acontecendo? Então, esta é a chave da resignação, dessa virtude que traz, diante de qualquer situação, uma serenidade. E a mensagem continua com ele dizendo: como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, o que seria essa carga de aflição? Então, imagina, a gente já tem um problema, seja ele qual for. Então, essa carga de aflição é a lamentação, a rebeldia, a revolta, a blasfêmia, a impaciência, o desespero. Tudo isso agregamos no problema. Acrescentando o quê? Mais sofrimento. Então, a resignação é uma postura que viemos adotar diante daquilo que nos acontece. De aceitar que nem sempre está no alcance mudar as situações da vida como a gente gostaria, né? Então, novamente, ele fala aqui que é uma força ativa da alma, né? Uma força ativa do espírito, procurando o quê? Mudanças internas. Que para a gente conseguir desenvolver essa virtude, a gente precisa de mudanças internas. Visar a reforma íntima. Seguir o caminho proposto pelo mestre, deixando a sabedoria da vida definir o tempo de cada experiência. Então, aquela coisa, né, gente? Não é no meu tempo, é no tempo de Deus, né? Outro dia eu vi um meme, adoro esses memes, manda para um tanto de gente. Tinha um meme que era uma pessoa olhando, assim, tinha uma parede, aí a pessoa fazia assim, ó. Aí, tô olhando aqui para ver o que Deus fez com o problema que eu entreguei para ele. Porque essa é a impaciência da gente, né? A gente diz que entrega o problema, mas na realidade fica ali. E não é no nosso tempo. Então, a resignação é essa força ativa da vontade que vence o desajuste interno do quê? Da revolta. Né? Esse é o coração resignado. Estou falando muito depressa? Já acaba. Como sempre, né? Todo mundo vai embora mais cedo. Então, olha, eu adoro a oração da serenidade.
Adoro. Então, dai-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, a oração da serenidade, num ponto de vista espiritual, carrega um profundo apelo à confiança em quê? Num poder superior, né? Seja qual for a crença, nós em Deus. Então, essa mensagem reflete a humildade necessária para reconhecer as limitações humanas. Lá no Evangelho, diz que a humildade é a primeira virtude que nós temos que ter, que procurar a ter, que as outras todas vão vir depois da humildade. Faz sentido, né? Então, assim, reflete a humildade necessária para reconhecer as limitações humanas, ao mesmo tempo a coragem de buscar e transformar com sabedoria, através com uma conexão com uma força maior com Deus. Então, dai-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Aqui a oração convida a confiar na vontade de Deus, na vontade divina, aceitando que aspectos da vida que estão além do nosso controle. Controle não. Além da nossa vontade. Nem gosto dessa palavra controle, que a gente não tem controle de nada. É um exercício da fé, né? De que há um propósito maior, mesmo em momentos difíceis. Parece fácil falar, né, gente? Mas assim, tá difícil? Há um propósito maior. Então, a coragem para modificar aquelas que podemos. Então, a coragem aqui é entendida como uma força espiritual que vem de Deus, né? Que precisamos para tomar uma decisão de fazer mudanças que está em nosso alcance. Então, tá vendo aí como é uma ação, é uma força ativa, né? Alinhada com a nossa, sempre com a nossa missão de vida, com o nosso propósito de crescimento espiritual. Sabedoria para distinguir uma das outras, né? Então, sabedoria aqui é um atributo de muitas tradições espirituais, né? Sendo a capacidade de perceber o que é verdadeiro e essencial. Mas também essa sabedoria vem com a comunhão com Deus, né? Com a maturidade da nossa comunhão com Deus. Né? Porque às vezes o que era importante lá atrás passa a não ser importante hoje, ou pode mudar amanhã. Né? Então é a distinção que podemos ou não mudar, exige esse discernimento, né? essa maturidade, uma visão de uma forma mais alinhada com a vontade de Deus. Então, essa oração é um lembrete que, embora sejamos seres limitados, somos também filhos de um Criador, né? Que oferece, e este Criador nos oferece a serenidade e a coragem e a sabedoria para enfrentar a vida de uma maneira melhor, com essa intimidade com Ele. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que me ajuda muito na minha vida, e uma vez ela me ensinou, e eu faço isso assim todas as manhãs. Ela me ensinou que você coloca a intenção para o dia, né, na sua manhã. Você coloca a intenção, não é um pedido, não é nada. Então, assim, e ela disse, escolha as palavras, não é eu quero, eu preciso, porque quando você precisa, quando você quer, você não tem. Então, assim, eu escolho passar um bom dia, eu escolho ter um bom dia, né? E além disso, ela me ensinou, e eu sempre faço, é a minha intenção do dia, eu escolho que a minha conexão com Deus seja mais importante e a primeira conexão do meu dia. Então, aí o resto, gente, normalmente fica fácil.
Aí eu vou contar para vocês uma fábula do monge da vaca. Vocês já escutaram? Então, vamos lá. Conta-se que um monge e seu discípulo estavam no caminho de uma montanha em direção a um mosteiro. Com a aproximação da noite, eles procuravam um lugar para pernoitar. E acharam lá no fundo, lá no meio da montanha, uma casinha bem pobre, bem arrebentada, assim, toda caindo. Vocês estão pegando a ideia do negócio, né? Toda caidinha. Aí o monge e seu discípulo chegaram até a casa, bateram na porta. Veio um senhor bem assim, bem simples, bem com umas roupas bem humildes, e ofereceu para eles um quarto. Esse quarto com as camas, novamente, esse quarto com as camas bem humildes, bem quebradinho, tudo estava bem ruimzinho. E aí, pernoitaram, passaram a noite lá, o monge e o seu discípulo, e no dia seguinte foram tomar um café. E o que tinha? Tinha leite, tinha queijo. O monge muito agradecido, o dono da casa muito solícito, querendo agradar muito o monge e o discípulo. E na hora do café, o monge pergunta para o dono da casa o que ele não tinha visto ali na redondeza, nada de comércio, de que ele vivia, de que a família dele toda, porque era uma família que morava ali, de que eles viviam. E o dono da casa disse: nós temos uma vaquinha milagrosa. Ela dá leite todos os dias, e com esse leite a gente faz mingau, e a gente vende, e com isso a gente tira o nosso sustento, né? Ok. O monge agradeceu, saiu com seu discípulo, andou poucos metros e voltou. Voltou com o discípulo, foi atrás da vaca, soltou a vaca do pasto, levou a vaca no precipício e jogou a vaca lá de cima. Jesus, que monge é esse? Gente, de quem? Não julgamento com o monge, porque isso é só uma fábula, tem uma moral da história. Passado um ano, o monge e esse mesmo discípulo voltaram para o mosteiro e passaram nessa mesma montanha, nesse mesmo local. E o monge procurou a mesma casinha, só que não acharam a casinha. O que eles acharam? Uma casa muito boa, tinha um jardim, tinha cavalo, tinha carroça na frente, tinha plantação, tinha de tudo. Eles bateram na porta, e quem que abre? E o discípulo de olho, tá, gente? Eu estava igual o discípulo, esperando o que ia acontecer. Bateram na porta, quem abre? O mesmo dono. Era a mesma família que morava lá. Continuava solícito, mas com uma aparência assim, melhor, mais saudável, né? A casa melhor. Ele ofereceu o quarto para o monge e para o discípulo. Eles entraram, dormiram, tudo era melhor. No café da manhã tinha leite, tinha suco, tinha frutas, tinha queijo, tinha pães, tinha pão de queijo, tinha de tudo. Era um café mineiro completo. Era um café mineiro. E aí, durante o café, o monge pergunta pro dono da casa, né? Que ele não tinha visto ali nenhum comércio. De que vem o sustento deles, da família? Aí o dono da casa responde: no ano passado aconteceu uma tragédia. A gente tinha uma vaquinha. Essa vaquinha dava leite
todos os dias a gente vivia disso. A vaquinha subiu no precipício e caiu lá de cima e morreu. Trouxe uma aflição pra gente, mas nós somos obrigados a fazer alguma coisa para sobreviver. Aí começamos a plantar umas hortaliças, frutas, e isto e aquilo, e começamos a comercializar lá na cidade. E as coisas começaram a melhorar, graças à morte da vaquinha. De novo, hein, gente? Então, o monge agradeceu e foi embora. Então, qual que é a moral da história? Achei que eu tinha tacado fogo na hortaliça do homem. Não. Vingativo, não sei. Qual que é a moral da história, gente? Todos nós temos uma vaquinha ou várias vaquinhas na nossa vida que a gente não deixa aí. Então, qualquer coisa que pode até parecer a nossa zona de conforto, na realidade, não tem nada de conforto nisso. Então, assim, é um obstáculo para o nosso crescimento espiritual, material e emocional também, né? E às vezes nós habituamos a esta vaquinha e temos medo da mudança, né? Lá na oração da serenidade, a gente precisa de mudar, de ter essa coragem para mudar. Então, o que pode ser essa vaquinha? Essa vaquinha pode ser um emprego. Essa vaquinha pode. Essa vaquinha pode ser um relacionamento. Essa vaquinha pode ser uma mágoa, uma doença. Quantas pessoas levam essa vaquinha da doença como uma etiqueta, né, na vida e segue com isto? Fica a pessoa que tem a doença, né? Então, às vezes o que parece ser uma tragédia, na verdade é uma porta abrindo para uma nova oportunidade. Gostaram? Ótimo. Adorei essa história da vaquinha. Também. Então, no livro do Divaldo Franco, esse tem aqui, do Mundo Regenerado, no capítulo 10, diz: a resignação no processo de evolução espiritual. Então ele diz: a resignação é uma aceitação madura e consciente das circunstâncias da vida. É compreender que tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito, que as provas e os desafios são oportunidades de aprendizado e crescimento. Tem uma palavra, gente, que é livramento. Toda vez que eu escuto essa palavra, eu vejo, me dá vontade de rir. Porque eu olho lá atrás em algumas coisas que eu já pensei e falei, nossa, isso é livramento. Então, a gente tem que ter resignação e agradecer os livramentos da vida. A resignação verdadeira é uma aceitação ativa. Ela não significa se conformar com o sofrimento, mas sim aprender com ele, entendendo que todas as situações, boas ou ruins, têm um propósito divino. Quando conseguimos olhar para as dificuldades com essa visão mais ampla, começamos a experimentar a verdadeira serenidade. Então, depende de nós, né? Depende de nós. Foi falado aqui desde o princípio que ativa, sempre precisa de uma ação que requer uma transformação, né? Uma mudança, uma reforma íntima, está sempre com a gente. A resignação como prática da fé é, na verdade, uma manifestação da fé. Quando nos resignamos, estamos, de certa forma, depositando nossa confiança em Deus. Acreditamos que tudo o que nos acontece é parte de um processo divino e de evolução. Então, não é lá na oração da serenidade, né? Ter serenidade com as coisas que a gente não pode mudar, né?
Porque na realidade a gente não sabe o que é bom pra gente. Certo? Então, por exemplo, ganhar na loteria um prêmio maior é bom ou ruim? É muito bom. É excelente. Depende. Eu sei muito bem usar meu dinheiro. Pode ser que sim e pode ser que não. Outro dia eu estava vendo um documentário com meu marido e estava falando assim, aqui nos Estados Unidos, que várias pessoas que ganharam na loteria, não são todas, né, gente? Que algumas pessoas que ganharam na loteria, que de repente, com tanto de dinheiro, a vida foi declínio total. Então, pode ser bom e pode ser ruim. Eu trouxe esse exemplo bem material, né? Porque eu acho que, lembra da maturidade que eu falei lá com o nosso divino? Então, em algum ponto da nossa vida, talvez a gente pense que ganhar muito dinheiro pode resolver tudo. Mas não é verdade. Ajuda. Ajuda. A resignação e transformação pessoal. A resignação verdadeira é, portanto, uma ferramenta de transformação interna. Ela nos ajuda a desenvolver virtudes como a paciência, a humildade, a compreensão e principalmente o perdão. Lembra lá de Jesus na cruz, na crucificação? O perdão. E é através dessa transformação interna que conseguimos nos alinhar cada vez mais com os princípios divinos, contribuindo para a nossa evolução espiritual. Então, como foi falado aqui, né, nessa reforma íntima, que muitas vezes não é perguntar o porquê estou passando por uma situação, e sim para quê, né? Sabe a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, gente, está na hora de mudar, né? Existe essa necessidade do espírito de crescer, de melhorar. Do progresso. Resignação no processo de regeneração coletiva. Então, não podemos esquecer que o processo de regeneração do planeta está intimamente ligado à transformação individual. Quando conseguimos praticar a resignação em nossas vidas, estamos, na verdade, contribuindo para a regeneração coletiva. Quando mais as pessoas adotam a postura da resignação, mais equilibradas e harmoniosas se torna a sociedade como um todo. A regeneração do mundo começa com cada um de nós. Então, é a regeneração do planeta, é a regeneração da sociedade, do nosso trabalho, da nossa casa, que começa comigo, né? Porque dizem que o melhor, a maneira de ensinar, eu tenho uma filha ali, né? Eu não gosto de perguntar para ela. A melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Mentira, gente. Não é a melhor maneira. É a única maneira de ensinar é pelo exemplo. Então, agora, nesses minutinhos para terminar, eu vou ler para vocês, porque eu pensei em contar para vocês, mas ia deixar algumas partes para fora. E eu achei isso tão lindo que vale a pena. E tem a ver com a crucificação de Jesus, porque agora é do ponto de vista de Maria, da sua mãe. Tá? Então, dizem que é o exemplo sublime da resignação que nos foi ofertado. Essa história está no Lázaro Redivivo, tá? Por Francisco Cândido Xavier. Então a mensagem diz assim: a escrava do Senhor. Quando João, o discípulo amado, veio a ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do mestre, o coração materno, consternado, recolheu ao santuário da prece
e rogou ao Senhor Supremo poupasse seu filho querido. Não seria Jesus o embaixador divino? Não receber a notificação dos anjos quando a sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro, já sepultado, não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou a Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias agora tinha sido encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou que o Pai Celestial, implorou a favor do Pai Celestial. Confiara nele. Desejava enfrentar a situação procurando as autoridades de Jerusalém. Mas humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? Certamente, o Deus de bondade infinita que seu filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituía a liberdade. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviara o mestre a considerações de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto, resoluta, abrigou-se num manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu, em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Ó infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia. Com isso, como se isso não bastasse, fora também coroado a fronte sangrenta. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e em silêncio lhe pedia confiança no Pai. Mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho o escolhido para a salvação? Lembrou-lhe a infância, amparado pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante que lhe anunciara o nascimento ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegar o instante da ordem de Deus? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na. Que fizera para não lhe merecer a bênção? Desalentada, ferida, ouvia a voz do filho e recomendando-a aos cuidados de João, o companheiro fiel.
registrou-lhe humilhadas palavras derradeiras, mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita dos anjos antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial e uma misteriosa força tomou conta de seu espírito. Poderia haver lágrima em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicara aparentemente em vão, porquanto o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com os planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do Pai, ajoelhou aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa mensagem aqui no final fala repetiu, porque quando Maria recebeu a notícia da vinda de Jesus, ela disse esta mesma frase: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Obrigada, gente.